Bom dia para você, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar o estudo que nós começamos sobre a centralidade de Cristo no universo. E nessa segunda parte do estudo, eu vou falar continuar falando um pouco sobre as sombras e terminar com o estudo mostrando onde começa o Novo Testamento, onde começa a nova aliança, onde vai começar de fato as realidades de tudo aquilo que o Velho Testamento, a antiga aliança, vinha nos mostrando no decorrer aí das suas páginas, dos versículos da história do Velho Testamento. Então, nessa segunda parte do estudo, vamos falar um pouco sobre as sombras, sim, um pouco mais sobre as sombras, o tabernáculo, e também vamos falar sobre onde começa a nova aliança, onde de fato começa o Novo Testamento nas Escrituras. Muitas pessoas têm muita dificuldade de compreender a Bíblia porque não conseguem entender onde começa o Novo Testamento e onde é o Velho Testamento. E aí acabam misturando umas coisas com as outras e não tem muito entendimento das Escrituras. E a ideia é ajudar você a compreender um pouco mais a respeito disso. Tá ok? Quando o povo de Israel saiu do Egito, nós sabemos que quando eles atravessam o Mar Vermelho, logo que atravessam o Mar Vermelho, Deus ele vai dar uma profecia para aquele povo. Deus vai usar os servos dele para dar uma profecia para aquele povo. E esta profecia, ela se encontra em Êxodo, capítulo 15, versículo 17. E está escrito assim: Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Observa que quando o povo de Israel sai do Egito e entra então no deserto, Deus vai dar para eles uma profecia de que Deus iria o introduzir o seu povo num santuário, numa casa, numa morada. Porém, esta casa, esta morada, este santuário não seria um santuário feito por mãos humanas, mas seria um santuário feito por Ele mesmo. E nós sabemos que Deus então ele vai no deserto, devido a algumas circunstâncias que aconteceu, devido ao pecado do povo, devido à desobediência do povo. Deus então vai mandar com que Moisés construísse um tabernáculo no deserto, para que Deus pudesse, através daquele tabernáculo, habitar entre o povo, habitar no meio do seu povo. E Deus então vai construir esse tabernáculo. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre este tabernáculo, mostrando que Cristo, esse tabernáculo, aponta para Cristo e para o seu corpo, que é a igreja. Todas as vezes que a gente fala que algo aponta para Cristo, a gente está falando de Cristo e o seu corpo, ou seja, de Cristo, cabeça, e a igreja, que é o seu corpo. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse tabernáculo. Bom, o tabernáculo ele era feito de 3 partes. Havia no tabernáculo 3 partes. Então, aqui era um pátio, dessas colunas aqui, até nessa outra coluna, era o lugar santo, e aqui atrás, o lugar santo do santo, onde a Arca da Aliança ficava. Então, aqui atrás ficava a Arca da Aliança no tabernáculo, aqui era o pátio, e aqui dentro é o santo, o lugar santo. E lá atrás chamado lugar santíssimo, onde a Arca da Aliança ficava. Como que funcionavam os cultos naquela época? Como você fazia para naquela época receber então o perdão aí dos pecados? Vamos imaginar que nós vivemos no deserto, né? Estamos lá juntamente com Israel.
E como nós faríamos então para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados? Então, nós deveríamos pegar um cordeiro sem defeito, sem mancha, ou algum outro animal. Isso dependia na lei das nossas rendas, né? Às vezes exigia um pombo, às vezes exigia um cordeiro, e também dependendo do sacrifício que era ofertado, né? Um novilho. Mas vamos colocar o cordeiro. Esse cordeiro deveria ser sem mancha e sem defeito, e a gente então ia levar esse cordeiro para o tabernáculo para ser sacrificado. Lembrando que Deus exigiu que se fizesse apenas um tabernáculo em todo Israel, não só enquanto eles estavam no deserto, mas também quando chegaram na terra prometida. Deus não exigiu e não podia fazer outro lugar de adoração a não ser este lugar, visto que diante disso então em todo Israel só havia um lugar de adoração. Então vamos imaginar que nós estamos indo para o tabernáculo levar o nosso cordeiro para ser sacrificado. Então a gente chegava com o cordeiro aqui e a gente então ter essa primeira cortina do tabernáculo. Essa primeira cortina do tabernáculo, e só para que a gente entenda mais um pouco, daqui para frente nós não poderíamos mais entrar. Daqui para frente só entrava a tribo de Levi, os sacerdotes, o sumo sacerdote, cada um dentro do seu turno de trabalho. Mas daqui para lá, nós, eu e você, não tínhamos acesso. A gente só vinha até essa porta e ficava aqui fora. Então, nesta porta, nós entregávamos o nosso cordeiro para o sacerdote, para que ele então o imolasse, o sacrificasse ao Senhor, né? E esta porta, lembra que Jesus disse que ele era a porta, né? De que ele é a porta. E essa porta também é chamada de caminho, porta, né? Essa porta era o que dava acesso então à primeira entrada do tabernáculo. Então aqui nós entregávamos o nosso cordeiro para o sacerdote, ficava aqui atrás e o sacerdote entrava. Quando ele entrava com o cordeiro diante desse altar, chamado altar do sacrifício, aqui ele imolava o cordeiro, ele sacrificava o cordeiro. Esse altar ele tem 4 pontas, e nessas pontas era derramado sangue do cordeiro, porque essas 4 pontas representam os 4 cantos da terra, ou seja, o sacrifício daquele cordeiro era um sacrifício feito por toda a terra, ou pela toda a terra, ou pelos 4 cantos da terra. Então, esse cordeiro era sacrificado, o corpo dele era jogado nesse altar do sacrifício, que é como se fosse uma grande churrasqueira, né? Nessa altura tinha uma grade, então jogava-se o corpo do cordeiro ali, e ele então era queimado ali naquele altar. O sangue daquele cordeiro, muitas vezes, ou do animal que era sacrificado, ele era pegado numa bacia, e então o sacerdote agora vinha e encontrava com esse outro móvel que tinha no tabernáculo, no pátio. Esse móvel era chamado de pia. Então ele se lavava 3 vezes aqui, lavava a mão e os pés 3 vezes nesta pia, antes de entrar no lugar santo. Então, aqui, né, ele se lavava 3 vezes antes de entrar no lugar santo. Após então fazer esse ritual de purificação, né, de lavar. E lembra que Jesus disse que nós já estamos lavados pela palavra que ele nos anunciou, né? Então, aqui após o sacerdote fazer todo esse ritual de purificação, ele entrava no lugar santo. E ele então ia passar na segunda cortina. E quando passasse pela segunda cortina, ele ia então entrar no lugar santo. Essa segunda cortina, chamada de verdade, ela então dava acesso ao lugar santo. Nesse lugar santo tinha a mesa
onde ficavam os pães do sacerdote, aqui na frente o altar do incenso, e do lado ficava a menorá, ou seja, o candelabro. Tudo isso aqui está sendo visto no Apocalipse. Ou seja, se não entendermos tudo que isso aqui significa, de maneira nenhuma conseguiremos entender o Apocalipse. Todas essas coisas são figuras, né, do que Deus iria fazer no futuro. Então, após o sacerdote ele entrar aqui, ele também, aqui nesse altar do incenso, ele tinha também nesse altar do incenso 4 pontas, e era então colocado, molhado o seu dedo no sangue daquele animal que fora sacrificado, e era colocado nos 4 cantos deste altar, também representando o sacrifício daquele animal pelos 4 cantos da terra. E já sabemos que aquele animal, aquele cordeiro, ele representava Jesus. Então, assim como no altar do sacrifício, também no altar do incenso, esses 4 pontos estavam representando os 4 pontos da terra, mostrando que o sacrifício de Cristo seria para todas as pessoas da terra, como está escrito em João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui ele colocava suas digitais de sangue nas 4 pontas do altar do sacrifício, no altar do incenso. Algumas vezes o sangue era aspergido nas bases dessa cortina, aqui atrás, que era a última porta para que dá acesso ao lugar santo do santo, aonde estava a Arca da Aliança. Mas daqui para lá, o sacerdote não entrava. Daqui para frente, após essa última cortina, somente o sumo sacerdote tinha acesso. O sacerdote também não podia passar daqui para lá. Mas aí então, o sangue muitas vezes era aspergido aqui. E isso era feito todos os dias, continuamente. Eu fico imaginando como deveria ser esse lugar. Sangue sendo aspergido o tempo todo nesse local. E sangue, o mau cheiro que dá o sangue após quando ele passa um tempo e ele seca. E aí então, nós precisamos compreender que somente nessa cortina que você vai ver querubins desenhados nela. Naquela outra de trás, nós não vimos querubins desenhados nela. Mas nessa cortina, Deus pediu a Moisés para que desenhasse querubim nela. Por quê? Porque logo atrás dessa cortina havia o lugar santo do santo, onde a Arca da Aliança era colocada. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus literalmente. A Arca da Aliança não era Deus, mas ela simbolizava de uma maneira muito forte no Antigo Testamento a presença de Deus. Então, daqui para lá o sumo sacerdote não passava, o sacerdote não entrava, mas somente o sumo sacerdote, e isso uma vez por ano. Depois vamos ler outros textos na Bíblia, em Hebreus, que vai explicar todos esses detalhes aqui para a gente. Então, uma vez por ano, vamos imaginar que no final do ano, o sumo sacerdote, ele vinha, pegava o incensário, aquele incensário que as pessoas os sacerdotes ficam balançando ele pegava o incensário, colocava umas plantas que, ao ser queimada, daria um bom cheiro, e ele ia lá fora, no altar do sacrifício, pegava uma brasa do altar e colocava dentro do incensário para queimar aquelas plantas, para que saísse uma fumaça perfumada. Esse incenso, lá em Apocalipse, você vai ver que ele está representando as orações dos santos. E por que a necessidade de uma fumaça com um cheiro suave? Qual a necessidade de todas essas coisas? Nós vamos observar
que aqui esse sangue que era derramado aqui de vez em quando, né, com muita frequência, isso dava um mau cheiro muito forte. E esse mau cheiro, ele representa o seu pecado e o meu pecado, que chega diante de Deus como um mau cheiro diante das narinas do Senhor. Então, as orações e essa fumaça perfumada, ela então seria a ferramenta em que o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos. Ele então sacrificava, ele fazia o seu sacrifício por ele mesmo e depois pelo povo, pegava o sangue numa bacia, pegava o incensário e ele então ia entrar no Santo do Santo. Observa que lá dentro do Santo do Santo está cheio de fumaça, porque antes de entrar o sumo sacerdote enfiava a mão com o braço e sacudia o incensário até que o lugar estivesse coberto de fumaça. Essa porta conhecida como vida, porque aqui Deus daria vida ao povo através da expiação do sumo sacerdote, feita no dia da festa da expiação, uma das festas de Israel. E então o sumo sacerdote entrava aqui após a fumaça tomar conta do local. O sumo sacerdote tinha que entrar abaixado e ele então não podia ficar fazendo hora aqui dentro. Ele tinha que entrar rapidamente e ele então ia chegar diante da Arca da Aliança. Diante da Arca da Aliança, abaixado, ele então aspergia sangue 7 vezes nesse local, diante dos querubins, esse local chamado de propiciação, porque aqui dentro estavam as tábuas da lei que fora quebrada, a aliança que fora quebrada pelos homens, pelo seu povo, e aqui então ele aspergia sangue 7 vezes, fazia expiação pelo pecado do povo e rapidamente retornava abaixado e saía dali. Naquele dia, o povo estava lá fora esperando o sumo sacerdote, lá por trás da última cortina, fora do tabernáculo, porque ninguém tinha acesso ao tabernáculo, a não ser a tribo de Levi, os sacerdotes e o sumo sacerdote. E quando o sumo sacerdote saía do lugar santo dos santos, ele então ia conduzir o povo para uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, ou Festa das Cabanas, que era a última festa do ciclo de festa de Israel. Então todo esse processo era feito. Então, logo após o sumo sacerdote fazer isso, era jogado um lençol nos querubins e cobria-se a Arca da Aliança, e essas coisas então eram tiradas e lavadas. A cortina era lavada e tudo mais era lavado, e os levitas então limpavam todos esses móveis e jogaram o lençol em cima da Arca da Aliança e dos querubins. Era porque nem os sacerdotes poderiam ver a Arca da Aliança. Então muitas pessoas dizem que Deus mandou com que fizesse imagens de escultura de querubins, mas as pessoas esquecem de que Deus proibia as pessoas de ver esses querubins. Somente o sumo sacerdote tinha acesso e via esses querubins. E nós vamos entender tudo isso, o porquê de tudo isso. Nós então vimos que esse tabernáculo, ele era uma figura de Cristo. E por que ele era uma figura de Cristo? Moisés não construiu esse tabernáculo da maneira que ele quis. Deus deu para Moisés as ordens, os detalhes, o tamanho, as cores, como ele deveria construir esse tabernáculo. Então, nós vemos que quando Moisés então ele vai fazer esse tabernáculo, ele vai construir de acordo com a visão que Deus deu para ele a respeito de tudo isso. Mas como eu disse lá atrás, em Êxodo 15:17, Deus iria conduzir o povo para uma habitação, para uma morada. Essa morada não seria feita por mãos humanas, mas seria feita por Ele mesmo. Então entenda que essa morada que Deus iria conduzir o seu povo é uma morada espiritual e não uma morada terrena. Embora
o tabernáculo fosse feito de acordo com a vontade do Senhor, mas ele foi construído por mãos humanas, de maneira que não era esse tabernáculo que Deus estava dizendo que iria conduzir o seu povo. A habitação do povo de Deus não seria esse tabernáculo, e nem tampouco a habitação de Deus. A habitação de Deus, a morada de Deus, seria uma casa, uma morada espiritual. E essa era apenas a sombra desta habitação, né? Algo que Deus iria fazer no futuro, trazendo as realidades de tudo isso. Em João capítulo 14, verso 6, ao conversar com os discípulos, Jesus, ele vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer com isso? O que ele estava querendo mostrar com isso? Bom, Jesus, ele estava dizendo o seguinte, que ele era o caminho, a primeira cortina do tabernáculo, para que dá acesso ao pátio. Ele era a verdade e ele era a vida. E ninguém podia chegar no Pai, na presença de Deus, se não passar por ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou o tabernáculo. Em João, capítulo 1, quando o texto vai nos dizer para nós que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou no grego significa tabernaculou entre nós. Então vemos que aqui Jesus está usando tudo isso aqui para mostrar para o povo judeu, para mostrar para os seus discípulos de que ele era a realidade do tabernáculo e que o tabernáculo era apenas uma sombra de tudo aquilo que ele iria agora realizar e trazer a realidade sobre todas aquelas coisas. Observa comigo que todos os sacrifícios que eram feitos aqui, todos os rituais que eram feitos aqui, sacrifícios de animais, sacerdote, sumo sacerdote, tudo isso apontava para uma realidade espiritual no futuro que Deus iria fazer. Tudo isso era apenas sombras. Mas o mais interessante e que eu acho maravilhoso da Escritura é que nessa época você precisaria de um homem para se achegar diante de Deus, do sacerdote. Nós não tínhamos acesso ao lugar santo do santo, mas Jesus, quando ele veio, ele então é o nosso sumo sacerdote, e nós vamos ler isso daqui a pouquinho nas Escrituras. De maneira que na nova aliança, no Novo Testamento, que é a realidade de tudo aquilo que Deus iria construir, a realidade desse tabernáculo está sendo construída, nessa realidade, no Novo Testamento, na nova aliança, nós não precisamos de homens para nos achegarmos diante de Deus, mas nós precisamos somente de um caminho, de uma verdade e de uma vida. E esse caminho, essa verdade e essa vida que nos dá acesso a Deus chama-se Jesus Cristo. Nós não precisamos de homens. Ele é o único que pode nos conduzir a Deus. Nenhum líder religioso pode. Nenhum pastor, nenhum padre, nada. Ninguém pode nos conduzir à presença de Deus. Somente Jesus Cristo pode nos conduzir à presença de Deus. Os pastores, os líderes religiosos, nós apenas podemos ensinar você o caminho, mostrar para você o caminho, mas o caminho não somos nós, o caminho é Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos conduzir até Deus. E eu gostaria de ler alguns textos para você que vai nos mostrar um pouco a respeito disso.
Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Hebreus é uma das cartas que mais vai explicar detalhes das sombras de coisas do Antigo Testamento, explicando também as realidades, o cumprimento de todas essas coisas. E tudo vai chegar em Cristo. Cristo é o cumprimento de tudo isso aqui. O único problema é que as pessoas hoje, eles leem as cartas de Paulo e todas as cartas que tem na Bíblia em textos isolados. Lembrando que carta, ela não pode ser lida em textos isolados. Carta tem que ser lida toda no seu contexto. Somente assim é possível nós entendermos o que de fato o autor da carta quer nos ensinar. Então, em Hebreus capítulo 7, versículo 11 adiante, e eu já gostaria de pedir você para ler essa carta toda quando você puder. Leia essa carta do início ao fim. Leia devagar, com um entendimento, e procure conhecer essa carta com muito cuidado. E você vai ter um entendimento maravilhoso da palavra de Deus. Vou dizer para você que eu vou fazer apenas aqui um resumo de tudo aquilo que essa carta quer nos ensinar. Mas eu convido você a ler essa carta toda, tá? Então, Hebreus capítulo 7, verso 11, vai nos dizer assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacrifício levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então veja bem, o texto está nos dizendo que se, portanto, a perfeição houvera sido, se nós tivéssemos recebido perfeição mediante o sacerdócio levítico, porque mediante o sacerdócio levítico o povo recebeu a lei. Por quê? Porque era apenas os levitas que tinham acesso ao tabernáculo. Então, quando a gente fala do tabernáculo do Antigo Testamento, a gente fala de todas as leis que cercavam os rituais dos levitas. Então, todas as leis dos levitas, que foi baseada no sacerdócio levítico, que cercava todo esse tabernáculo, eram apenas sombras de Cristo. Então, se nós tivéssemos tido perfeição com todas essas coisas, por que Deus tinha que levantar um outro sacerdote? E esse sacerdote que Deus levantou é segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão, a ordem dos levitas. E por que aqui diz que é segundo a ordem de Melquisedeque? Melquisedeque era rei e sacerdote, uma figura de Cristo lá no Gênesis, no Antigo Testamento, que Abraão vai dar o dízimo para ele. Melquisedeque, então, ele é uma figura de Cristo, porque ele era rei e sacerdote. Cristo também tem essas mesmas funções. Porém, naquela época, nem as 12 tribos existiam. Ou seja, Melquisedeque, ele não seguia a ordem dos levitas, porque nem os levitas existiam ainda. Da mesma forma que Melquisedeque, Jesus também veio como sumo sacerdote, mas não seguindo a ordem de Arão, não seguindo a ordem dos levitas. E aí o texto ainda vai nos dizer assim no verso 2: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Ou seja, se o nosso sumo sacerdote agora, na nova aliança, ele não segue a ordem de Arão, dos levitas, que nesse tempo era seguido, se o nosso sumo sacerdote não é da tribo de Levi, isso significa que a lei mudou. Ou seja, nós não estamos mais debaixo dessas leis dos levitas. Então, todas as leis que cercavam o sacerdócio levítico, essa lei encerra quando o sumo sacerdote da nova aliança vem e ele não segue a ordem de Arão, a ordem dos levitas. Olha o que o texto ainda continua dizendo assim, verso 13: porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá,
tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Então veja que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é da tribo de Judá, não da tribo de Levi. E ele é o nosso sumo sacerdote. Então ele não segue mais a ordem dos levitas. Isso significa que toda lei que cercava o sacerdócio levítico mudou. Nós não estamos mais debaixo dessa lei. Tá certo? E ele ainda vai dizer no verso 15: e isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque, que se levanta outro sacerdote. Então, Jesus Cristo, ele não pertence à tribo de Levi. Portanto, quando ele veio, de fato, todas essas leis que cercavam o sacerdócio levítico encerra em Cristo, porque o nosso sumo sacerdote não é da tribo de Levi, mas é da tribo de Judá. Olha o que diz no verso de número capítulo 8, versículo 1 a 2, de 1 a 3, nos diz assim. Como eu disse, eu estou fazendo apenas um resumo, mas leia os capítulos, principalmente 7, 8, 9 e 10, de uma vez, e você vai ter um entendimento muito bom das Escrituras. Capítulo 8, verso 1, diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Olha que interessante. Deus, quando tira o povo de Israel do Egito, ia conduzir o povo para um santuário, para uma morada que o próprio Deus havia construído. E o nosso sumo sacerdote Jesus, da tribo de Judá, ele é ministro desse santuário, o verdadeiro tabernáculo. Por que verdadeiro? Porque esse era apenas sombra. Mas ele é ministro do verdadeiro tabernáculo no céu. E aí diz assim no verso 3: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Então, como todo sumo sacerdote oferecia sacrifícios aqui na sombra, o nosso sumo sacerdote também tinha que oferecer uns sacrifícios e tinha que oferecer algo para o Senhor. Mas o nosso sumo sacerdote, ele não é ministro de um templo terreno, de um tabernáculo terreno, mas ele é ministro do tabernáculo celestial, aquele que Deus diz que iria conduzir o seu povo, que o seu povo iria habitar e que ele mesmo iria habitar nesse tabernáculo, nessa morada de Deus, que é espiritual e não terreno, não feito por mãos humanas. Então, aquele santo do santo aqui atrás, ele representa a morada de Deus. Ainda no capítulo 8, no verso 13 está escrito: quando ele diz nova, e aqui está falando da nova aliança, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Ou seja, quando Deus fala de uma nova aliança, ele torna antiquada a antiga. E aquilo que se torna antiquado, antigo, está prestes a desaparecer. Ou seja, a antiga aliança, quando a nova aliança vem, a antiga aliança vai ser colocada de lado. As duas não podem governar junto. Isso é só você estudar a carta aos Gálatas. Estuda a carta aos Gálatas, como eu já disse, toda, não textos isolados, e você vai ver a compreensão que Paulo vai nos dar dessas coisas. As duas não podem governar juntas. Então, no capítulo 9, no verso 1, diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a expiação dos pães, se chama Santo Lugar.
E por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Então veja bem que aqui está falando dessas coisas. O escritor aos Hebreus está falando de tudo isso aqui como sombras. Que lá na primeira aliança, na antiga aliança, havia um tabernáculo. E nesse tabernáculo tinha um lugar santo e tinha um lugar santo dos santos. Aqui não fala do pátio, mas fala do santo e do santo dos santos. Mostrando para nós essas realidades aqui. E aí no verso 4 diz assim: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná. Ou seja, então aqui ele está dando detalhe de como eram essas coisas lá no Antigo Testamento, né? O lugar santo do santo, que representa a morada de Deus, cujos querubins estavam presentes, né? Então ele está mostrando todas essas coisas para mostrar para nós no decorrer do texto que todas essas coisas Jesus cumpriu todas elas. Olha o que diz no versículo de número 6 do capítulo 9 de Hebreus, diz assim: ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo, quer dizer, no lugar santo, o sacerdote, para realizar os sacrifícios sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, e não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, o escritor está mostrando que nessa época, na antiga aliança, aqui no lugar santo, o sacerdote sentava para oferecer sacrifícios. Mas no segundo véu, aqui dentro, o lugar santo do santo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e ele tinha que entrar sozinho. Ele não tinha acesso, outra pessoa não podia entrar junto com o sumo sacerdote. Sabe por quê? Lembra que eu falei que os querubins eram cobertos com a cortina, com um lençol? Quando eles iam desmontar o tabernáculo, ninguém podia ver os querubins. E lembra que agora o texto está dizendo que o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, que é uma figura do céu, da morada de Deus, da presença de Deus, e ele entrava no Santo do Santo sozinho, ele não podia entrar com outra pessoa, só ele tinha acesso lá, mostrando para nós que só o nosso sumo sacerdote tem acesso ao céu. Jesus, quando ele esteve aqui, ele diz, se eu não me engano, no Evangelho de João, ele vai dizer assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, na figura do sumo sacerdote, que só ele tinha acesso ao Santo do Santo, isso já representava que somente Jesus, até o presente momento, tem acesso ao céu e que ninguém está lá no céu, a não ser Jesus Cristo. Mas ainda o texto continua dizendo para nós no verso 8, diz assim: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, por que o Espírito Santo utilizou todas essas coisas, essas figuras aqui? Porque o Espírito Santo estava querendo nos mostrar que enquanto esse tabernáculo estivesse de pé, enquanto a antiga aliança estivesse de pé, enquanto o sacerdócio levítico estivesse em vigor, nós não tínhamos acesso a Deus, ou santo lugar. Somente os levitas, e nem todos, só o sumo sacerdote tinha acesso. Mas quando esse tabernáculo aqui fosse destruído, quando a velha aliança fosse colocada de lado, e viesse então a nova aliança, através do nosso caminho, da nossa verdade e da nossa vida, nós teríamos acesso, todos teríamos acesso à presença de Deus no lugar santo. E o texto ainda continua mostrando para nós essas realidades. No capítulo 9 ainda, verso 11, diz assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados,
mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então aqui os sacerdotes ministravam nesse tabernáculo. Mas o nosso sumo sacerdote, ele vem ministrar no santuário que é mais perfeito, no tabernáculo não feito por mãos, não desta criação. E ainda continua dizendo no verso 12: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então o nosso sumo sacerdote, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Mostrando para nós que Cristo é o nosso sumo sacerdote, aquele que entra no Santo do Santo e que faz a expiação dos nossos pecados. E nesse momento eu posso garantir para você, segundo o que está na Escritura, ele está lá no Santo dos Santos, expiando o meu pecado e o seu pecado, intercedendo por nós, advogando a nossa causa. Jesus, nosso sumo sacerdote da tribo de Judá, cujo ele ministra no templo que é mais perfeito, no tabernáculo espiritual, a casa feita não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Ele está lá, no Santo do Santo, ministrando. Ele está exercendo sua função de sumo sacerdote e está expiando os meus pecados e os seus pecados. Jesus Cristo. Mas, no capítulo 9, no verso de número 15, tem algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim, verso 15 ao 17, fala assim: por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então Cristo é o mediador da nova aliança. E aí diz assim o verso 16: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Então eu vou ler de novo, diz assim o verso 16: porque onde há testamento, necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Cristo é o testador da nova aliança. Então imaginamos você deixa um testamento para o seu filho. E aí você vai lá em cartório, faz esse documento, esse testamento e assina esse documento de que seu filho vai receber a herança que você deixar para ele. Mas embora o documento esteja assinado, tudo esteja pronto, o seu filho só vai tomar posse daquela herança que você deixou para ele quando você morrer. Antes de haver morte do testador que escreveu o testamento, não pode o filho tomar posse da herança. E olha que interessante. Jesus Cristo é o testador da nova aliança, de salvar-nos pela fé. E ele atestou, e ele assinou esse testamento, sabe quando? Sabe quando que ele atestou e assinou esse testamento da nova aliança? Antes da fundação do mundo, como nós vimos no primeiro vídeo. Então ele assinou esse testamento, nos deu a promessa de vida eterna pela fé, e agora é necessário, para que nós possamos tomar posse dessa herança que ele nos deu, é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer para você que enquanto Cristo não morresse na cruz do Calvário, o Novo Testamento, a nova aliança, não entraria em vigor.
Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Novo Testamento não começa no nascimento de Cristo. A nova aliança não entra em vigor no nascimento de Cristo, mas a nova aliança ela entra em vigor na cruz de Cristo, quando Ele morre. Visto que o texto vai dizer para nós que a primeira aliança também foi sancionada com sangue. Ou seja, a primeira aliança, Moisés teve que sacrificar animais e aspergir sangue sobre as tábuas da lei e sobre a primeira aliança. Ou seja, tinha sangue, mas porém o sangue lá era sangue de animais, porque era apenas sombra. Mas quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, não era sangue de bodes, mas era sangue de Cristo. E quando Ele morre na cruz do Calvário, então começa-se o Novo Testamento. Ou seja, as realidades de tudo isso aqui não se encerram quando Cristo nasce. As realidades de tudo isso aqui, ela começa na cruz do Calvário, após a morte de Cristo. Para ser mais exato, ela vai começar mesmo a agir, a funcionar, a caminhar no dia de Pentecostes. Então, aí na sua Bíblia e na minha Bíblia, logo após Malaquias, vai ter uma folha em branco dizendo Novo Testamento. Essa folha, eu quero dizer para você que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas essa folha, quem colocou ela nesse lugar, não foi inspiração divina, mas foi o homem que na sua mente entendeu que o Novo Testamento começaria aí. Só que não começa. Porque muitas pessoas dizem que Mateus, Lucas, João e os evangelhos já estão debaixo da nova aliança. Mas então me responda uma pergunta. Jesus foi circuncidado ao 8º dia de vida, como a lei prescrevia. Se estamos debaixo da nova aliança já em Mateus, no início de Mateus, por que nós não nos circuncidamos? Jesus curou um homem. Eu não lembro qual a doença agora no momento, mas Jesus vai curar um homem. E quando aquele homem volta para agradecer Jesus, ele vai dizer para aquele homem assim, vai lá e mostra ao sacerdote e oferece o sacrifício que Moisés mandou oferecer. Ora, por que as pessoas então que são curadas ainda não continuam oferecendo o sacrifício como Moisés mandou? Se de fato nós já estamos debaixo do Novo Testamento, quando Cristo nasce, ou os evangelhos já nos mostram o Novo Testamento em vigor, então me responde essas perguntas e muitas outras que não terão respostas. E eu tenho certeza que não. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia está dizendo para nós que a nova aliança, o Novo Testamento, ele não começa no nascimento de Cristo, mas ele começa na cruz de Cristo e na morte dele. Em Gálatas, no capítulo 4, Paulo vai nos dizer assim, capítulo 4, verso 4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha, Paulo está dizendo que Cristo ele viveu debaixo da lei. Ele viveu debaixo da lei para nos resgatar da maldição da lei. Ou seja, durante o tempo em que Jesus ainda estava vivo, ele estava debaixo da lei. E eu quero dizer para você então que todas as leis que cercavam o sacerdócio levítico não se encerram no nascimento de Cristo, mas se encerram na cruz de Cristo. Todas as leis que cercavam o sacerdócio levítico, todas elas, a circuncisão e tudo mais, o dízimo. Então usar Mateus 23 e 23 para dizer que o dízimo ainda continua no Novo Testamento, não é verdade. E eu queria que você entendesse e pensasse nisso com carinho, porque todas as leis que cercavam o sacerdócio levítico encerram ali na cruz do Calvário, quando o nosso sumo sacerdote se oferece no nosso lugar. Então,
nós vimos que Deus ele vai utilizar todas essas coisas. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega no Pai se não passar por mim. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu quero dizer para você que Jesus é o único que pode te levar ao céu. Ninguém que já pisou nessa terra, a não ser Jesus Cristo, pode te levar a ter acesso à presença de Deus. Ninguém. Não existe nenhum pastor que pode fazer isso. Não existe nenhum padre que pode fazer isso. Nenhum apóstolo que já viveu aqui. Nem Pedro, nem João. É só você ler a Escritura e vai ver que eles mesmos disseram isso. Eles não aceitavam a adoração de ninguém. Eles entendiam que o único caminho era Jesus Cristo. Então Jesus, ele projetou um plano lá antes da eternidade. Antes da fundação do mundo, na verdade. E ele vai usar todas essas coisas como sombra. Deus, ele vai usar essas coisas como sombra para mostrar para nós como ele ia fazer. E em João, quando Jesus vem aqui neste mundo e ele morre na cruz do Calvário, ele então tabernaculou entre nós. Ele é o tabernáculo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. De maneira que esse tabernáculo era sombra de Cristo e do seu corpo, que é a igreja. A nova aliança, ela não começa no nascimento de Cristo, mas ela começa quando o sangue de Cristo é aspergido. É tanto assim que o véu do santuário, este véu do santuário, ele não se rasgou quando Jesus nasceu. Não. Mas ele se rasga de alto a baixo quando Cristo é crucificado e morre na cruz do Calvário. Assim que ele morre, a Bíblia diz que o véu do santuário rasga de alto a baixo. Ou seja, ali naquele exato momento da cruz de Cristo, o véu do santuário se rasgando. E esse véu, ele era muito grosso. Era uma cortina costurada em cima da outra. Algumas pessoas dizem que eles tinham 40 centímetros de largura, de espessura. Era impossível ser rasgado por mãos humanas. E ele não foi rasgado de baixo para cima, mas de alto a baixo. O que Deus estava querendo mostrar com isso é que agora o testador da nova aliança está morto. Então, se o testador da nova aliança está morto, o véu do santuário se rasga, porque Deus está dizendo o seguinte: agora, a partir de agora, tudo esse tabernáculo e todas as leis que cercavam Levítica encerra aqui. A partir desse momento, por causa desse testador que acabou de morrer na cruz, todos têm livre acesso à presença de Deus e esse tabernáculo deixa de existir. É isso que Deus estava mostrando para nós na Escritura. E nós vamos ver que isso é muito importante, a gente precisa compreender essas coisas. O Novo Testamento, na verdade, aquela página em branco escrito Novo Testamento, deveria estar entre Atos e João. Isso é o que a Bíblia está nos dizendo. E antes de você me julgar pelo que eu estou falando com você, eu gostaria de convidar você a pensar e a refletir sobre isso, o que eu estou dizendo. O Novo Testamento começa na cruz de Cristo. E dali para frente, você vai ver uma nova história sendo escrita, com as realidades de tudo aquilo que Jesus disse que ele usou como sombra lá no Antigo Testamento. Mais uma vez, eu gostaria de convidar você a fazer um compromisso com esse Jesus, a fazer um compromisso com Deus, a entregar sua vida a Ele enquanto é tempo. Estamos vivendo os últimos tempos sobre a face da terra. E eu gostaria que você entendesse esse projeto de salvação de Deus, que é maravilhoso, e que você então entregasse a sua vida para Cristo. Tenha Ele como Senhor da sua vida, pois Ele te ama. Ele estabeleceu um projeto para te salvar e executou esse projeto na cruz. Quando Ele disse: Pai, está consumado. Morre na cruz. O véu do santuário se rasga. E Ele agora convida todos a ir até Ele, crer nele,
para que receba por herança aquilo que Ele prometeu no seu testamento antes da fundação do mundo. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia maravilhoso. Que você e que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar a entender o que eu estou acabando de dizer com você. Deus te abençoe.